Eu não gosto de falar muito dessa história, porque ela é uma história macabra, horrorosa, como se posso dizer assim, de arrepiar. Mas eu vou contar para vocês, minha comadre, meu compadre. Senta que lá vem história daquelas de deixar assim arrepiado. Bom, vamos lá, voltamos cá. A minha mãe, eu sou do sítio, né? Nasci no sítio. E minha mãe sempre dizia isso, falou várias vezes, quando ela tinha meus irmãos, né? Eurípides e Carmelo, o meu irmão Eurípides estava muito doente. Ele era de colo ainda, acho que tinha mais ou menos uns 7, 8 meses para 9 meses, por aí. E então ela decidiu levar ele numa benzedeira. Ela morava, né, na época morava numa fazenda e era na outra fazenda que tinha essa benzedeira, que era muito boa por sinal, né? Ela inclusive ela fazia os partos da maioria das mulheres todas ali da roça, né? Ela que fazia o parto, né? E, e ela foi lá levar meu irmão, porque meu irmão estava muito ruim, né? Doente, e ela foi levar. E a benzedeira, como trabalhava na roça também, ela sempre atendia na parte assim, no finalzinho da tarde, para o início da noite, quando ela chegava na casa dela, da roça. E ela levou, e ela foi com meu irmão, esse outro meu irmão Carmelo, que tinha mais ou menos uns 7, 8 anos, mais ou menos, né? Entre 7 e 9 anos. E ela foi com ele. Meu pai tinha chegado da roça, como os outros irmãos mais velhos. Ela tinha deixado já a janta pronta, porque ela saiu mais ou menos umas 5:30 da tarde, né? E deixou a janta pronta, mas o irmão foi tomar banho. Naquela época eles tomavam banho tudo na bacia, que não é igual hoje tem chuveirinho, não, ainda mais na roça. Meus irmãos mais velhos tal, iam tomar banho até perto de um riacho, perto de casa, né? Eles eram acostumados tal. E ela foi levar. Foi nessa benzedeira, chegou lá e sempre tinha os dias certos dela atender, né? E essa benzedeira atendeu, chegou lá já tinha mais gente, né? Mais senhoras também que levaram suas crianças, enfim, né? Quem é da parte mais antigas, com mais os combates, sabe que hoje a benzedeira muitas pessoas acham graça, dá risada, mas realmente tinha, gente. Hoje ainda existe, né? Assim, nos rincões aí do Brasil, mais da roça, sabe? As mães levam as crianças, preferem levar as crianças na bezendeira do que no médico. É, sim, né? Não é negócio, né? No tempo antigo, as benzedeiras, né? Eram consideradas bruxas, né? Porque elas curavam as pessoas com chás, com ervas, isso, aquilo, né? Principalmente lá pro lado da Europa, né? Quantos filmes a gente já não assistiu o negócio de bruxa, né? Que eles mandavam tacar fogo nelas, né? Como a Santa Joana d'Arc, né? Que ela foi queimada numa fogueira, porque, né, a Inquisição lá da igreja achava que ela era uma bruxa, porque ela falava que conversava com Deus, e realmente conversava, né? A história é lindíssima. Aí, fui lá, benzeu tal, mas isso levou um tempo, né? 5:30 da tarde, deu 6 horas e tal, e escureceu. Escureceu. Mais ou menos a fazenda uma da outra, dava mais ou menos uns 10 quilômetros. O povo andava a pé, gente. Hoje ninguém não quer andar nem um quilômetro. Naquela época o povo batia a perna. Né? Aí vieram, né? Ela veio embora com o meu irmão Carmelo e veio embora numa estrada que saía, passava, essa estrada é de terra, e ela passava pela porteira da fazenda aonde lá os meus pais moravam, né? Era tipo assim, não questão de fazenda, assim fosse, né? Mas era tipo colonos, né? Dessa fazenda do Drauzio, chamava Drauzio, lembro isso até hoje, né? E
foram lá, foi em velho embora. Aí passou andando na estrada, lua cheia, sabe? Também, graças a Deus, que iluminava, sabe? A estrada, minha mãe sempre iluminava a estrada, assim, de terra batida, assim, tal. Moita do colônia de um lado, com cerca de um lado, cerca do outro, porque tinha gado, né? Aqueles gado branco, igual lá em Nelore, que é um gado bravo, né? Que tinha, como tem na fazenda da Frandor, da Martador. E eles foram embora e passou numa época, assim, mais mata, eles viam, a minha mãe falou que eu via algumas coisas quebrar dentro da mata. Sabe? Como se tivesse alguma coisa acompanhando assim, sabe? E andando. E parece que tinha alguém andando. E ela começou a andar, vamos andar mais rápido, chamar meu irmão. Anda mais rápido, anda mais rápido. Porque ela ficou assim, ela falou, será que algum bicho, alguma onça, né? E ela ficou com medo, né? Com meu irmão mais pequeno, né? Olhou para uma manta azul, né? E foi embora. E naquela época, ia andando e sempre algumas coisas estralando, tipo galinhos secos, assim, como se tivesse alguém andando do lado da cerca, assim, no meio do mato, acompanhando, né? E ela começou a andar mais rápido, assim, quase correndo. Que ela pensando que era a onça. Ela falou assim, gente, se for uma onça que vai me atacar, como que eu vou fazer com eu com duas crianças, né? Vai, né? Tem como eu me defender aqui. Ia andando rápido e tal, e os passos também aumentando, acompanhando. Tipo, quebrando assim, e sabe, numa hora assim, passou correndo, assim, passou mais pra frente. E ela percebeu, falou, não, vai me cercar lá na frente. Vai me cercar lá na frente, e como tava de um lado, ela foi com o meu irmão pro outro lado, né, da estrada, andando assim, rápido. Aí ela falou pro meu irmão, o Carmelo, pega um galho, né? Vinha alguma coisa, você bate e tal, né? E foram andando, foram andando. Ela pegou um galho também e eles foram andando. E passando o barulho, sumiu. Aí passou novamente o barulho andando do lado, sabe? Quebrando os galhos, as coisas assim, sabe? Pisando em folhas secas, assim, aquele barulho assim. E nada. A lua só e coruja cantando. Aí a Flora já começou a se arrepiar o corpo. Aí passou um tempo, assim, andando, 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 ela viu um barulho atrás, na estrada. Ela se olhou assim, viu um vulto, assim, alguma coisa, parecia um cachorro. Um cachorro preto. Sim, lá assim, sabe como o cachorro fica com as pernas assim, ciscando para trás com a galinha assim? Eu falei, meu Deus do céu, é algum cachorro de alguma fazenda aqui. Nossa senhora, vamos correr, vamos correr. Eu andando, andando, andando. Nessa época, quem mora no sítio sabe que sempre tem, de uma terra para outra, quando termina uma fazenda, tem sempre as porteiras. Tem sempre as porteiras. Então, como terminou a porteira ali, ela já ia entrar na parte da fazenda do Drauzio, onde, né, moravam, tinha uma porteira ali, né, que era para sinalizar um tipo de um limite. Ela pegou e falou assim pro meu irmão, sobe no tronco. Meu irmão de 8, 9 anos, o Carmelo, sobe no tronco, ela pegou e subiu no outro. E aquele vulto vem vindo correndo e fungando e fungando. Quando chegou bem perto, ela ficou em dúvida se era uma anta, se era um cachorro, não sei o que é. Era uma coisa meio estranha, não tinha rabo, enfim, coisa peluda e tal. E ela subiu no tronco, e todo mundo sabe que os troncos de porteira é alto, né? E aquele negócio, quando chegou bem perto, ela ficou assim em dúvida. É um cachorro? Não é um cachorro? Parece um cachorro, um tipo de um lobo, com umas orelhas pontudas, e ele começou a pular. Pular, mas ele não foi no meu irmão, o outro que estava no morão do outro lado. Veio na minha mãe, que estava com a manta com o meu irmão, mais pequeno, de 8, 9 meses, no colo, né? Embrulhado na manta, que ele estava doentinho. Ele vinha embrulhando. E aí ele não queria pegar o pé da minha mãe, porque ele podia pegar o pé da minha mãe, inclusive. Mas ele pulava, minha mãe percebeu que ele estava tentando pular e pegar o meu irmão, o pequeno que estava no colo dela. Ele estava arranhando assim, e ela erguia para cima e ele pegava na manta assim, com as unhas assim e tal, e ela falava, passa, passa, passa.
passa daqui, vai embora. E até que por, né, assim, tal, ele deu uma sumida, tal, eles ficam, vamos esperar um pouco. Aí vinha vindo uns, como fala, né, é boiadeiro, vaqueiro, sei lá, que vinha vindo, não, ô, dona Lázara, tal. Aí ela falou, ela vai ver um cachorro que me atacar, tal. Aí eles foram acompanhando minha mãe até na fazenda, tal, né? E ela assustadíssima com aquele ataque de cachorro, que ela falou que era um cachorro grande, né? Feio, estranho, que não tinha rabo, enfim, que andava assim agachado, grande, parecia uma anta. Chegou na fazenda, tal, contou, tal, meu pai ficou bravo, inclusive, porque nós já se viu sair de noite, né, madrugada, no meio de estrada, que podia, né, esse cachorro ter mordido ela. Mas ela ficou com a pulga atrás da orelha. Mas ele não queria me morder. Ele podia morder meu pé, podia avançar no meu outro irmão do outro lado, né, que tava, mesmo que tava com o pau na mão, mas ele queria pegar o meu irmão pequeno. Aí passou. Não, no dia lá, se todo mundo sabe que é uma fazenda, quando tem colonos, tem vários colonos, né? Várias casas de colonos, tal, que trabalhavam. E tinha, aí um dia, né, passou assim no dia, a minha mãe pegou, foi, né, pegar água no rio lá para lavar roupa, eu fui lavar roupa no rio, e ela passou perto da casa de um senhorzinho lá, senhor, né, que tá um dos colonos mais velhos. Vou lá, nossa, tudo bem, conversando com ela, tal, e ela reparou uma coisa. Ela reparou uma coisa nesse senhor. Os dentes dele, na parte de baixo, assim, tinha um monte de fiapo da, da manta azul do meu irmão. E ela ficou assim, assustada, né? Ele tava com uns fiapos no meio dos dentes dele, da manta azul. Aí ela juntou as coisas uma com a outra. Será que ele era um lobisomem aquilo? E esse lobisomem é o seu Chico? Aí ela ficou, tá bom, comentou com o meu irmão e tal, e todo mundo da colônia ficou sabendo, né? E esse senhor acabou até mudando lá da fazenda, né? Certa noite, eles moravam, naquela época não tinha casa de tijolo, não, era feita casa de madeira. Ou, como que chama? Esse negócio de taboca, de bambu com barro. Ah, esqueci o nome, da, né? Mas era uma casa de madeira, casa grande e tal. E tinha a janela bem em cima, que era muito, muito calor. E minha mãe começou a ouvir passos em volta da casa. Começou a ouvir passos, né? Tipo, e os cachorros tudo latindo para todo lado lá. E ela viu que tipo, ela percebeu que era o mesmo barulho do cachorro quando ficava assim, ruivando, ciscando para trás. Ela ficou meio assim. Aí ela lembrou do senhor Chico, que tinha mudado a fazenda por causa que, né, todo mundo lá, as criançadas não queriam mais chegar perto da casa dele, a mulherada ficou tudo com medo, tudo que tinha criança lá começava a fechar as crianças dentro de casa por causa dele. Aí o seu Drauzio pediu até para ele sair lá, não tinha mais condições dele ficar. Primeiro que ele já, né, tava velho já, né, ele morava só assim. Aí ela falou assim, tá. Aí a minha mãe pegou e falou assim, eu vou fechar a janela. Na hora que ela foi fechar a janela, pulou aquele cachorro em cima da janela. E quase perto da janela, adivinha o que tinha? O berço do meu irmão Ulisses, de 8, 9 meses, estava dormindo. Ela pegou, ela deu um grito, o bicho pegou, espantou. Meu pai veio com meus irmãos mais adolescentes, veio. O que aconteceu? Aí ela pegou e fechou a porta. Aí tem o seu Chico tá por aqui. Que seu Chico? Ah, o seu Chico lá. Aí meu pai, no outro dia, viu em volta da casa, tinha várias pegadas, assim, de, parecendo um pé de gente, pé de bicho e tal, tudo em volta da casa. Bom, minha comadre, você já viu aquele ditado onde a fumaça fogo? Eu não acredito nem desacredito, porque eu já ouvi tanta história falar sobre lobisomem, que não é de hoje. Sei que muita coisa é ficção. Eu não acredito e nem desacredito, porque eu já vi tanta história, mas tanta história desse povo mais, sabe? Inclusive, o irmão da Valmira, lá de Rainha Isabel, o Belo, né?
todo mundo tem medo dele, né? Porque esse tempo atrás, lá no do cemitério de Rainha Isabel, inclusive passou até na TV lá lá da região lá de Caruaru, que no cemitério lá de Rainha Isabel viram um homem entrando e depois saindo um cachorrão lá de dentro. É verdade. Pode dar busca aí. Pode dar busca. Pode dar busca que vocês vão ver. Várias pessoas comentaram sobre isso aí, né? Eu quando morava mais pequeno, perto da casa lá, da Teixeira Marques, também. Tinha um senhor lá que morava sozinho no meio de umas árvores lá, todo mundo morria de medo dele, que ele era branco, como uma cera, assim. Quando as criançadas iam brincar no pomar, ele ficava assim, tipo assim, como se fosse um cachorro olhando uma vitrine daqueles de frango de padaria, assim, ó. Eu, hein? Sei não. Eu tenho medo. Comente, minha comadre, você acredita? Você não acredita? Você já viu algum caso parecido? Pergunte pro seu avô, pro sua avó, pro sua mãe, que são mais antigos. Os mais novos não vão acreditar nisso. Isso é ficção, mentira. Sei lá, né? Que existe coisas ruins na face da terra, isso é fato, né? Dê o seu like, comentem, curtam, né? Dessa história aí que eu, né? Que a minha mãe não é... Minha mãe é uma mulher super séria, bravíssima. Eu já contei várias etapas aqui. Fazia alguma coisa errada, o pau comia. Oxi! Minha mãe era super séria. Ela não ia falar uma mentira dessa, uma brincadeira dessa, né? Desde já agradeço a sua atenção. Fique com Deus e dê o seu like.